Ei, Olha ela! Ela não tá escutando a gente. Olá, A gente fez toda oi. gente, num programa de bicha tinha que vir bem travecona. Aí eu vim com o peito na bandeja, entendeu? Então, a gente está aqui no episódio de hoje com ela, Renata Carvalho, atriz, pesquisadora, transpóloga. Amo essa palavra, uma vida inteira para poder dizer ela ao vivo. Com certeza, a Renata é a artista mais censurada no Brasil pós-golpe, com a sua peça O Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu. Peça onde ela interpreta Jesus, a sua imagem e semelhança, ou seja, uma Jesus travesti, sim, meu bem. Ela é uma das idealizadoras do Monar, é um movimento que criou um manifesto que defende a importância da representatividade trans nas artes. E aí, Rê, eu quis finalizar com essa coisa do Monar, porque eu acho que o manifesto é um gancho bom para a gente introduzir o tema do programa de hoje, que é a ideia de alinhamento, o que significa ser um corpo aliado, o que significa exercer essa aliança com corpos diferentes do meu e que trazem outras vivências. E eu acho que no manifesto, quando vocês propõem essa espécie, que eu acho que é uma espécie de programa performativo, que é a conclamação para que os artistas cisgêneros, e aqui eu vou me ater apenas aos artistas cisgêneros gays, ou seja, a gente, parem de interpretar personagens trans no teatro, no cinema e na televisão por pelo menos 30 anos, para que esses corpos trans possam ocupar o espaço das suas próprias narrativas e a gente possa balancear esse desajuste histórico aí que alijou esses corpos de todos os espaços de poder, e os espaços artísticos são espaços de poder. Enfim, eu acho que quando vocês fazem esse chamamento, de alguma maneira eu acho que vocês estão falando de aliança, sabe? Vocês estão conclamando esse real deslocamento destes corpos aliados, que para mim, pelo menos, é esse entendimento de que qualquer vida precária, ela escancara a precariedade de todas as outras vidas, né? Da minha própria vida também, né? Como diria a Butler, né? Realmente pensar o ser humano nessa relação de interdependência. Os corpos que não importam, que ela fala, né? Exatamente. Eu acho que a gente pode começar falando disso, né? Desse entendimento do que é aliança e alinhamento para todos nós, para você e para a gente, dentro dessa própria diversidade aí, desses corpos que compõem a sigla dessa comunidade LGBTQI. Eu só queria acrescentar na apresentação que a Renata é de Santos, que nem eu já. Santista do Campo Grande, qual canal que você é? Tem duas coisas que vocês falaram aí. Primeiro, da aliança. Existe uma coisa muito que as pessoas precisam, que nós chamamos vocês de aliado, não vocês se auto-intitulem de aliados. E aí quando vocês vão falar principalmente para os gays, né, o representatividade, ele tem uma barreira e um muro muito forte hoje em dia, que são os homens cisgêneros e gays. E aí eu me vejo no século VI. Os homens que tinham as máscaras femininas e que fizeram carreira, ou seja, apropriação cultural da mulheridade, criaram uma carreira em cima de personagens femininos, eram contra as mulheres cisgêneras entrar no teatro. Então hoje eu vejo esses homens que faziam papéis femininos como os homens gays hoje, que eles acham que vão perder espaço, que eles acreditam essa falácia de que os homens não vão poder mais brincar de masculino e feminino no teatro, e isso acontece desde que o teatro é teatro, desde que o teatro começou, né? Então, porque nós que somos dessa LGBTQIA+, nós achamos que só por fazer parte dessa sopinha de letrinhas, que nós somos aliados, que nós entendemos todas as demandas. Então, nós temos muita dificuldade com os atores cisgêneros gays, brancos, na grande maioria, mas também temos poucas resistências com os gays negros, mas com os brancos são os mais
difíceis, e inclusive eles fazem até artigo eles usam seu poder na academia, em instituições federais, para poder, inclusive, desqualificar e distorcer discursos como o lugar de fala da Djamila. Já usaram o perigo de uma história única da Chimamanda para dizer que o perigo de uma história única era o nosso olhar. E quando a pessoa fala, eu falo assim, de que livro que ela leu da Chimamanda? Que o perigo de uma história única é o único olhar, e o olhar de sempre, o olhar do homem branco cisgênero. E os gays não entendem isso. Tem uma cultura muito forte, né, do homem se vestir de mulher, né? E de forma satírica também, que isso deprecia, torna caricato a vivência da mulheridade, né? Essa coisa que você fala da academia é muito louca, né? Porque é essa produção de uma desonestidade intelectual, né? Eu acho é uma das coisas que mais me assombra, assim, porque as pessoas, elas posse desse instrumento de poder, né? Que é o conhecimento, que é a epistemologia, ela vai e faz comparações que são incompatíveis, né? Como a ideia de que censura. Está propondo a censura, né? Se corpos precários pudessem censurar, né? Tem uma coisa muito louca na censura, que quando a gente fala de censura, a gente precisa de um status de poder. Tem que ter uma relação até para censurar, Precisa ter uma relação de poder. Então, quando eles falam que nós estamos censurando eles, para mim é de uma má fé, inclusive na questão etimológica do que significa a palavra censura. Nós não impedimos as pessoas de fazerem a peça. Inclusive, nós não falamos que vocês não podem fazer. Nós dizemos que agora, pelo menos, não se deve. E nós estamos querendo alargar e ampliar o conceito do corpo neutro e da liberdade do ator. Porque essa liberdade não chega a mim. O meu corpo é tão marcado que eu estreiei agora um filme no Berlinale, em Berlim, Vento Seco, inclusive hoje passou por mais um festival. Em várias notícias, eu faço uma personagem cisgênera, e no filme não se fala sobre transexualidade, sobre travestilidade. Várias reportagens aqui no Brasil saiu que a personagem era trans, só porque eu fazia. Então, de como esse corpo é marcado e o meu corpo não é neutro. Então, a gente quer ampliar esse conceito de... Eu também quero começar do zero, começar numa tela em branco e poder pintar um Guernica. Mas eu não posso, o meu Guernica ele já vem travestilizado, entendeu? A gente tá falando muito, eu tô estudando muito sobre ética agora, né? Tô num outro momento do representatividade. O que nós esperamos é um comprometimento ético dos artistas, das instituições que não contratam pessoas trans. E quando a gente fala de ética, nesse lugar que a gente está falando, é a ética da inclusão. Você saber que você está com uma vantagem social perante uma pessoa e você dá um passo atrás. Ou para essa pessoa chegar ao seu lado, ou ela para passar na sua frente. É isso que nós esperamos, um compromisso, um comprometimento ético. E é importante o comprometimento ético num período como nós estamos vivendo, num período Bolsonaro, onde o ódio aos LGBTs é escancarado, e principalmente o ódio voltado aos corpos travestis. Então nós precisamos das instituições, dos editais, dos curadores, dos festivais, que eles contratem e que eles chamem corpos trans. Pegando a Chimamanda e o que a Dodi fala, o perigo da trava única. Que a representatividade, ela sempre será coletiva. Ela nunca vai ser individual. Nunca. Porque se eu continuar sendo, por exemplo, a única travesti no Teatro de São Paulo, eu vou ser a singular, a referência. A referência, tipo assim, atrás daquela travesti ali, aí tem uma travesti que faz um teatro ali. E aí eu vou continuar sendo exotificada. Eu sempre dou um exemplo de um armazém com 1.000 pessoas. Se eu entro sozinha naquele negócio de 1.000 pessoas, eu vou me sentir acuada, muitas pessoas não vão falar comigo, muitas vão me apontar, porque eu vou ser aquele corpo exotificado, não natural. Mas se nós ocuparmos esse mesmo armazém de 1.000 pessoas com 200 travestis, esse corpo, com esse convívio, que a representatividade diz do convívio, é o convívio diário, cotidiano, que a gente vai conseguir naturalizar. Então, com 200 pessoas naquele armazém, vai ser mais fácil nós naturalizarmos aquela presença.
E naturalizando as presenças, nós vamos humanizá-las, porque nós ainda estamos buscando ser humana, ser considerada humana. Então, por eu não ser humana, eu não sou uma atriz. Então, não me vem como, não vem a travestilidade como uma pluralidade, uma diversidade do ser travesti. Então, ser travesti é única, singularizam a nossa existência. Então, eu como atriz, eu não interpreto, eu imito. Porque já que eu estou fazendo uma pessoa trans, só estou me imitando. Porque não pensam nessa pluralidade da diversidade. E que eu faço uma travesti nos Primeiros Soldados, em Evangelho Segundo Jesus, Manifesto Transpofágico, na série Nós. E todas eu faço travesti diferente porque eu sou atriz. E não, É a mesma coisa que você falar de uma atriz que faz, nossa, ela fez uma outra mulher cis na peça, né? Ou mesmo a gente, né? Tipo, vocês estão fazendo, né? Tipo, você tá fazendo o mesmo gay, o mesmo. Oi. Isso é muito interessante que você fala, porque é um pouco escancarar também, quando você dá esse exemplo desse corpo que entra no armazém com 1000 pessoas, né? Eu acho que quando a gente começa a perceber essas reivindicações e a entrada desses outros corpos, eu acho que essa resistência é porque eles não querem, de alguma maneira, isso tudo escancara essa construção que é fictícia. A ideia de normalidade dada pela norma, né, é uma ficção, gente, é uma invenção. Eu não gosto, eu aprendi com a Indianara, eu não uso mais essa palavra normal, porque quando a gente fala normal, a gente já pensa numa coisa anormal, né? Então eu digo que não é natural. Mas nós precisamos entender que a travestilidade é tão natural quanto a cisgeneridade. Qual é o problema? Nós temos história, mas nós não temos memória, porque ela foi apagada. Então, quando vem o nazismo, toca fogo no Instituto de Sexologia, quando vem a ditadura, somos presos. Então, nós somos sistematicamente apagadas e censuradas. Nós temos registro da Chicamani Congo por causa da Santa Inquisição. Porque eles prenderam ela e açoitavam ela porque ela não aceitava se vestir com roupas ditas masculinas. Então nós somos sistematicamente apagadas, não criando memória. Isso faz com que parecesse que nós não existíssemos. E detalhe, é tão forte que não foi o exército do Hitler que derrubou este instituto. Foram os vizinhos. Como aconteceu na ditadura militar aqui, que as pessoas saíam das suas casas com os filhos, as mulheres, em grupos, com paus, correntes, para espancar e matar travestis. Como eles diziam assim, eles limpavam a cidade, era uma limpa na cidade, né? Então eles espancavam até a morte. E nós estamos falando, gente, dos anos 60, 70, 80, 90. Aqui, e outra, e se a gente pensar em janeiro de 2019, arrancaram um coração de uma trans. É tão louco assim que eu preciso ter cuidado ao sair de casa, mas também eu preciso ter cuidado quando eu vou transar com alguém. Porque aquela pessoa pode me matar. Então, por exemplo, eu sempre tenho uma tesoura. Eu fui cabeleireira, né, em Santos. Então, eu tenho a tesoura que eu cortei o cabelo até hoje. Não corto mais cabelo de ninguém. Mas ela tá sempre na segunda gaveta do lado da minha cama. Quando eu recebo alguém, não existe fio. Porque eu já perdi muita amiga enforcada. Então, a minha luminária não fica, meu carregador. Eu escondo ferro de passar, eu escondo extensões para não ser enforcada. E então, a minha terapeuta, a nossa terapeuta, Ronaldo, ela diz assim para mim, que eu sou uma cachorra de rua, que nunca dorme. Sempre tá atenta, principalmente a de São Paulo. Do interior elas dormem, mas a de São Paulo, os cachorros de São Paulo estão sempre de rua porque chutam, porque são hostis. E então nós vivemos nessa tensão 24 horas. Por isso que eu estou em confinamento doméstico por ser travesti, porque quanto mais para evitar ser hostilizada quando eu saio às ruas. Então, eu vivo nesse confinamento doméstico. Eu vou estrear um documentário agora chamado... Agora eu tô no cinema, tô tipo Grace Passou. Amo Grace Passou. Chamado Corpo, Sua Autobiografia. Que até mandei até pro Ludas, porque eu fui convidada para fazer uma desmontagem do Dentro de Mim Mora Outra, o Eu Travesti e o Manifesto Transpofágico. E eu conto uma travesti em isolamento social, mas não por causa do corona. Ela está em isolamento social e familiar por causa do corpo travesti.
Então e é difícil você crescer com isso, porque eu cresci odiando meu corpo, achando que a culpa era minha. Não gosto de usar a palavra culpa, eu uso responsáveis hoje em dia. A responsabilidade era minha. Então, essa disforria, essa depressão causada por ter esse corpo. E é muito louco, assim, que a minha vida mudou radicalmente do dia que eu troquei a saia, a calça pela saia, assim. Então, familiares, não tenho mais contato, não vou a festas. Acho que nem em velório estão me chamando, porque as famílias, a gente não se vê as famílias, mas casamento e velório todo mundo se encontra. Eu não sou chamada nem para casamento, nem para velório. Então eu não encontro. E isso tudo deve-se ao meu corpo travesti. E olha que eu estou dizendo que eu sou uma pessoa higienizada perto da sociedade. Eu não me prostituo mais, por mais que eu tenha passado pela prostituição. Sou uma atriz que conseguiu consolidar a sua carreira, que de alguma forma poderia, se eu não fosse trans, mas se tivesse a mesma posição, sendo atriz, seria motivo de orgulho para minha família, ter uma atriz que viaja ao mundo e que, enfim, mas no meu caso não é motivo de orgulho, eu sou um corpo vergonha, né? E, Renata, no filme tem uma cena muito linda, que é quando você vai na feira. É muito louco a coisa da feira. Eu vou contar aqui, antes do filme. Eu não ia à feira há mais de 20 anos. Porque eu fui na feira, se não me engano, em 2001, quando tinha aquela novela As Filhas da Mãe, com a personagem Ramona, da Cláudia Raia. E aí, quando eu cheguei no começo da feira, foi tipo uma ola. Todas as barracas por onde eu passava mexiam comigo, era Ramona, e todos os nomes de gays. E eu só pararam de me hostilizar, de me xingar, de fazer um alvoroço quando eu fui embora. E eu nunca mais voltei na feira, nunca mais. E aí, quando eu vim morar agora aqui na Vila Buarque com o Betinho sempre vai na feira. Aí veio o coronavírus. E o meu amigo tem comorbidades, não pode ir à feira. Porque é um lugar que tem muita movimentação. Então, eu fui obrigada a me ver, a enfrentar a feira novamente e sozinha. E aí, quando eu começo a frequentar a feira, eu começo a perceber que existem muitas travestis nessa feira. E aí eu começo a conversar com muitas eu conheço, tal. E aí numa conversa assim informal, por que você vem na feira? E aí, tipo, no filme aparece a Érica Malunguinho e a Dani Assunção. Elas vão ao mesmo tempo há 10 anos, né? Elas não moram mais. A Érica tá morando perto, mas a Dani mora bem longe dessa feira aqui que fica perto daquela como é o nome? Daquela sauna horrorosa bolsonarista. Cadê? A Chili Peppers. A bolsonarista. E aí, elas falam assim, porque lá as pessoas nos tratam bem. Porque lá os homens brincam, eles potencializam a nossa feminilidade. Então, no filme aparece um pouco a gente comprando e os caras mexendo com a gente. Eu tenho até uma paquera na feira, gente. E aí, agora, eu adoro ir na feira. Aí, no domingo passado eu não fui na feira, eu fiquei muito triste. E é tão louco, porque assim, aí eu me sinto representada, porque eu vejo travestis na feira. E aí eu me sinto mais empoderada de ir na feira. E é por isso que eu luto por representatividade toda vez que eu tô no palco, para que as pessoas possam falar assim, é possível eu ser travesti e atriz. Eu lembro como foi forte e o quanto eu chorei quando eu vi a Feda de Córdoba no Jô Soares. Eu falei assim, nossa, ela é travesti e atriz. Porque na época eu tava na direção porque eu não aceitava o meu corpo feminino na atuação. Eu fiquei 10 anos na direção, né? Como diretora de teatro. E então, é esse lugar. Porque nós travestis, se você perguntar pra qualquer travesti, gente, o que você quer? Ela vai falar assim, eu quero o hormônio tal, eu quero colocar o peito, eu quero chuchu, eu quero o cabelo. Eu nunca vou falar assim, eu quero fazer um mestrado sobre antropologia, chegar ao doutorado, casar, ter filhos. Nunca. É dificilmente uma travesti vai falar sobre isso. Porque é tão louco que nós somos excluídas, inclusive, da terceira idade. Não é digno a gente envelhecer. Então, não dá tempo de você pensar no futuro, porque você não sabe nem se vai viver.
Você sabe. E isso você pode perguntar para qualquer travesti, assim, ela vai falar do agora. O que ela quer agora. E geralmente é alguma coisa ligada ao corpo. Porque, como eu digo, assim, quem não quer ser aceito, né? Porque a gente tenta essa aceitação da cisgeneridade com a tal da passabilidade. E buscamos essa tal passabilidade que, para mim, não existe. É muito louco isso, né? Do alinhamento. Como a gente estava com isso na cabeça, ontem, eu estava assistindo um vídeo ontem, super bonito, com a Judith Butler e a Sunaura Taylor. Não sei se vocês conhecem a Sunaura Taylor, mas ela é uma intelectual ativista dos direitos das pessoas com deficiência. E é um vídeo muito simples, porque é um vídeo que parte do seguinte princípio. A Sunaura, ela tem uma doença degenerativa, então ela tem pouquíssimos movimentos, o corpo dela vai ficando todo blocado e ela anda numa cadeira de rodas especial. E ela todo dia sai para caminhar. E eu acho lindo e importante que ela usa este termo. Eu saio para caminhar. E aí o vídeo era para ser uma conversa entre a Butler e ela sobre a ideia de precariedade da vida. E aí a Butler propõe que elas conversem então, enquanto caminhassem, né? Então, gente, eu estou super emocionado. É muito lindo, porque o vídeo são dois corpos absolutamente diferentes, que o escopo daquilo que é dito natural, e eu vou usar a palavra que aprendi com a minha amiga Renata agora, que é melhor usar natural que normal, que é pelas regras dessa normatividade, esse escopo jamais permitiria que esses dois corpos pudessem estar juntos nessa ação, caminhando e conversando. E a Butler, obviamente, reconfigurando a velocidade do andar dela, ou seja, ela se desloca, né? Exercita uma nova forma, inclusive, de perceber o seu próprio corpo a partir do corpo da Sunaura, né? E aí eu acho que o próprio caminhar das duas é essa metáfora desse deslocamento que eu acho que a aliança precisa ser, sabe? Assim, eu acho interseccionalidade. Eu queria falar um negócio rapidinho também, eu estou aqui hipnotizado te ouvindo. O alinhamento tem muito a ver com escuta também, né? A primeira vez que nós entramos em contato com a questão da representatividade trans no teatro foi numa oficina do Cunim. Tinham duas artistas trans, duas mulheres trans. E numa das conversas em que ela trouxe para a gente, para mim pelo menos foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre essa questão da representatividade, da importância dessa luta que estava ganhando força. E quando ela começou a falar sobre isso, já virou um burburinho ali, os meninos, os gays cis já começaram a não querer, não entender muito bem o que estava sendo dito, e de repente ela disse: calem a boca e me escutem. Pelo menos uma vez na vida, calem a boca e me escutem. E nesse momento, alguns meninos levantaram, foram embora, várias pessoas desistiram da oficina nesse momento, mas eu fiquei com isso na minha cabeça, para sempre. Nossa, Paulo. Nós precisamos calar a boca e escutar. Porque eu estava igual você nesse momento, porque eu não estava calando a minha boca internamente. E aí eu vi que eu não estava escutando. As pessoas acham que... Exato, eu tava com a cara que eu tava escutando, mas na minha cabeça não estava, eu ficava assim, nossa, precisa falar nesse tom, precisa não sei o quê, uma série de empecilhos para eu me apaziguar na minha escuta. Era uma defesa para eu me apaziguar, para falar, gente, eu sou super legal, tá tudo certo. Tem uma coisa, as pessoas nos escutam, mas para nos responder. Então, você não está escutando, você está esperando eu acabar para responder. Né? Então, e aí tem uma coisa que que as pessoas trazem, e aí eu vou me colocar nesse lugar de violenta, porque eu fiquei conhecida em São Paulo por ser violenta, e principalmente nas mesas da MIT. E aí, hoje eu estou muito menos febril, né? Mas em 2007 era um assunto para mim muito febril, porque era assim... ou eu continuo na arte ou eu volto para a prostituição, né? Compulsória. Então, para mim, era uma coisa, assim, ainda é de vida ou morte, né? Mas aí eu percebi que na minha vantagem social, se eu quero mudar alguma coisa, eu preciso me acalmar.
falarem mais baixo, talvez entre 6 e 8 Hz, para que chegue agradável aos ouvidos de vocês, para que não, o que eu chamo de fragilidade cisgênera, ela é muito frágil de ser abalada. Para sair desse lugar me chamaram de bélica, de violenta, porque as pessoas, é tão violento ser travesti, que as pessoas esperam que eu chegue nos lugares e distribua flores. E não tenha capacidade, porque assim, por mais que as pessoas escutem, aí eu vou na espiva, que pode o subalterno falar? Mesmo que eu fale, você está preparado e quer escutar o que eu tenho para te dizer? E aí tem uma coisa que eu digo assim, não tem problema você não estar atento às nossas questões, ao que a gente fala, mas e agora? Que nós estamos te contando, que nós estamos colocando essa informação no seu colo. O que você faz com isso? E aí esse comprometimento ético que nós esperamos de todos. E é muito legal. Acabou esse programa, gente. Acabou esse programa agora. Calha a boca e vamos pra casa, que acabou esse... Eu queria pegar um pouco o nosso evento lá no Cubinho e dizer que foi muito forte tudo aquilo para nós. Dizer que nós tínhamos uma peça, Dizer e Não Pedir Segredo, onde existia uma personagem trans, onde a gente fazia muito essa confusão, né? Que eu acho que das letrinhas todas, né? O gay, ele sempre se apropriou, né, das outras leis, ele sempre oprimiu de certa maneira, e ele sentia, na verdade, ele sempre se aproveitou de quase uma inércia do machismo, né? Então, obviamente, foi muito mais fácil para o homem branco gay, ainda mais com pick money, conseguir chegar em algum lugar, e na hora que ele chega ali, ele acha que ele trouxe todo mundo junto, e é uma mentira. E a gente refez, né? A gente olhou e mudamos, assim, foi muito... Não é um exercício simples, também queria dizer que é isso, assim, tipo, é muito escuta mesmo, e dizer também uma coisa que eu acho que é muito forte também, que é da minha experiência quando eu te vi pela primeira vez. Eu vou tentar chorar. Bom que dito. Porque tem uma força em você ver. Porque eu lembro que quando eu vi vocês pela primeira vez, que foi em Santos, no Zona, é muito louco, porque aquela imagem é tudo isso que você falou, sabe? Eu lembro, acabou a peça, eu obviamente não tinha capacidade de elaborar o que você falou agora, mas estava em mim. Então, assim, as pessoas não têm a dimensão do que é esse gesto, né? Do que dá esse passo atrás para que esse corpo venha à frente e que a gente consiga ver mesmo, né? Uhum. E é isso, e essa normalidade em tudo, na arte, né? Em qualquer espaço, né? Assim, no ensino, né? Imagina a diferença que é você ter uma professora trans. Uhum. Né? E as pessoas não deixam essas pessoas ocuparem esses espaços, né? Uhum. E é muito simples, assim, né? Elas não imaginam o bem que elas estão fazendo para a sociedade como um todo, assim, né? Sim. Pessoas, mas é isso, assim, você é algo que dilata, assim, é muito, muito, muito forte. Eu vou dizer uma coisa que eu aprendi com você, Lubi, que eu uso, e as pessoas até que foi eu que falei. O nome disso é apropriação. Ou fé cênica, eu falo com tanta vontade que as pessoas acham que é assim, eu sou tão legal, eu sou travesti, sou atriz, progressista, eu sou tão bacana e tão desconstruída que o mundo precisa mudar e ser que nem eu. Porque a mudança sempre está no outro. A mudança nunca está no eu. Então eu sou a travesti, então eu não sou transfóbica, sou. Então eu tenho vivência branca, eu sou racista. Eu tenho um corpo magro, eu sou gordofóbica. Eu tenho 39 anos, então eu sou etarista, eu sou capacitista. E isso, a mudança está no eu, gente, não está no outro. Nós precisamos parar de apontar para o outro. Isso é um exercício do homem branco cisgênero que ele sempre aponta, ele nunca é apontado. Claro.
Então a mudança está no eu. Nós precisamos mudar. Nós temos que entender que nós crescemos nessa estrutura essa racista, transfóbica, machista, e que nós não passamos ilesos por ela. Eu sou transfóbica e eu trabalho a minha transfobia todos os dias. Então é isso que nós precisamos ter, esse entendimento, assim, de que não era natural, mas como vamos passar a ser natural, né? E eu acho que esse compromisso ético mesmo, nós precisamos abrir espaço. Gente, a louca do tempo de melhor programa que a gente vai botar ele no ar sem edição. Não, eu tiraria tudo que a gente falou. Eu tiraria tudo que a gente falou, deixaria só a Renata falando. Só ela falando. O que valeu a pena nesse programa foi o que ela falou. Eu acho que as pessoas têm que aproveitar. A gente falou tanto de escuta, né? Talvez uma das vantagens, né, de estarmos aqui é assim, gente, escutou, foi difícil de escutar, volta o vídeo pro começo, escuta de novo. Né? Escuta de novo. Porque Escuta de novo. Né, a gente tem essa experiência, né, fazendo manifesto, assim, acaba a peça e a pessoa não escutou. E eu fico desesperado. Agora, na versão online, Renata, eu vou falar, então, olha, o que você vai fazer? Bota em looping. Ali tem até o YouTube, já deixa ali a setinha, você volta e você num megahertz bem agradável, né, Rê? Cala a boca. De 8 a 10, cala a boca. Eu falei em 2017, eu falava muito para minha terapeuta, eu não volto um passo atrás do manifesto, de tudo que eu acredito, porque tem um estudo científico, né? O que eu proponho para essas pessoas hoje em dia que querem discutir, querem conversar comigo, é assim, ok, vamos debater, mas me venha com alguma coisa científica. Não me venha com achismo. Porque o que eu estou fazendo aqui não é achismo. É um estudo científico. Eu provo o que eu estou falando. Então eu quero que você me prove que atores cisgêneros interpretar personagens trans fortalecem a vida de uma pessoa trans. O que eu tenho de exemplo até hoje, porque se fortalecesse, eu não teria sido expulsa de casa. Aos 21, 22 anos. 90% das pessoas não teriam sido expulsas de casa. Porque ainda nos veem como anormais, como exóticas, né? Então, é esse compromisso ético que nós esperamos dos artistas. Então, as pessoas acham que chamar pessoas trans para o grupo ou para os coletivos artísticos, precisam falar sobre pessoas trans. Não, você pode me chamar e me chamar para o seu grupo e mostrar vestido de noiva. Eu faço a Lúcia, linda, ou a Laíde. Não me desafies, Alaide, não me desafies. Ou então, gente, podem me chamar para fazer a Zumira. Eu sou a morta que pode ser despida. Olha aqui, ó, 2 peitão. Enfim, podem me chamar para fazer outras coisas. As pessoas acham que tem que chamar negro, tem que falar de negritude, tem que chamar... Não, pode-se falar? Pode-se, mas também pode-se fazer teatro.